acho que o Lage também deve estar um bocadinho, eu não sei, preocupado com a admissão de Jorge Jesus lá na Arábia. Não, 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 você está falando de sacanagem porque isso Acho que Jesus acho não que volta mais pro não tem Benfica. possibilidade. Não tem. Pá, calma aí, meu, calma aí, que esse homem perde Ah, campeonato, não sei não. Pois é, galera, chegando com mais um vídeo pro canal. Temos hoje um convidado, um cara que é um grande entendedor aí do SLB, mais velho do grupo, quer dizer, mais velho de todos nós estamos aqui, então, consequentemente, gasta muito mais de Mais conhecimento. muito mais conhecimento. Tá nisso como diz aí os portugueses, tá nisso há mais tempo, né? quase chamou de idoso. Cuidado, rapaz. Mas enfim, chegando com mais um vídeo, antes de apresentarmos aqui o nosso amigo, o nosso Carrega. convidado, como sempre, né, temos que pedir a turma SLB, galera que chega, tá aí assistindo os vídeos, comentando algumas vezes. A gente quer que comentem até mais, né? Façam mais comentários, porque quanto mais pessoas fizerem comentários, mais o YouTube vai entender que o vídeo é interessante, vai começar a partilhar automaticamente para outras pessoas. O que nós precisamos é só mesmo de inscrito, para dar mais credibilidade para o canal. Então é isso, vamos que vamos, né? Na torcida aí, na energia positiva, nós aqui sempre torcendo. Hoje foi um secador que quebrou. Aguentou, mas no final o secador quebrou. Mas sem mais enrolação, antes de partirmos para análise e tal, vamos apresentar aí o nosso amigo, Ailton. Diz aí, qual a tua relação com o Benfica? Eu já acrescento, ele também é santomense, tem uma história semelhante à nossa. Foi para o Brasil estudar. Não sei se ele tem algum time no Brasil que ele torce, mas benfiquista. Corinthians, torce pelo Né? Corinthians. Então, mas enfim. Então, faça aí a tua apresentação. É nós, é nós. Bom, eu sou Ailton, sou benfiquista antes de nascer. Depois de nascer, não tinha como continuar a ser benfiquista. E estou aqui, né? Para fazer aí os comentários que for necessários. Estamos aí. Muito bem. Muito bem. É assim, como eu já especifiquei antes, né? A gente, quando você é um benfiquista, mesmo benfiquista raiz, não importa o fato de você ter ido para o Brasil, começar a conviver com o futebol brasileiro, uma série de coisas e tal, a gente acaba tendo uma certa simpatia pelos times locais. Eu e Joey Milton, no Rio de Janeiro, somos flamenguistas, temos a paixão, quer dizer, aquela paixão, claro, nada se compara com o Benfica, mas temos aquela paixão por Flamengo. Exato. Eles ali poderiam ser, um poderia ser corintiano, outro poderia ser palmeirense, mas parece que os caras preferem não escolher Palmeiras porque não tem mundial. Ih, rapaz, deu ruim. Vamos xingar. Isso não, hein? Vamos xingar. Mas é isso, sem mais demoras. Vocês querem fazer uma análise breve do jogo? Eu acredito que, assim, antes mesmo de passar a palavra para vocês, a gente tenta sempre focar na parte do jogo em que o Benfica foi menos Benfica, né? A parte do jogo, o período de jogo em que o time foi abaixo do que ele pode entregar. Porque o jogo, quando começou, o time, sabe, mostrou uma postura muito competente, pressionando, saindo em transições e tal. Mas no segundo tempo as coisas mudavam. Então, se a gente puder resumir as coisas um pouco mais, vamos focar um pouco mais na segunda parte do jogo. O que é que vocês acham? Tudo bem. Ou também, se quiser acrescentar algum ponto na primeira parte que a gente possa estar deixando de lado, vocês estão livres para fazer isso. Mas eu acredito que possamos fazer... jogo sem falar das duas partes, né? Acredito que possamos fazer algo assim breve, não é? A nível de comentário relativamente ao que foi o jogo como seu todo, não é? Tá bom. Sem muitas delongas. Tá bom. Então, você que deu a deixa ali, tá à vontade agora para deixar aí a tua análise com relação a este jogo Benfica Estoril. Manda aí. Ora, aí dá um salve aí pro pessoal, não é? Que tem vindo a subscrever ao canal, que tem vindo a seguir a página, que tem dado as curtidas nos vídeos. Bora, carrega Benfica. Carrega aí no play, carrega aí no sininho. Subscrevam.
Bom, abordando o jogo, ontem não é, foi, foi sofrido. Foi uma vitória a Benfica, quando realmente não precisaríamos, não é? Porque entramos muito bem no jogo, fizemos o primeiro golo muito cedo e controlamos bem o jogo. Pelo menos até na primeira parte. Mas depois a equipa desligou, não é? E basicamente deu espaço aí para o time adversário crescer e acabar o jogo de forma dramática, não é? Aqui fechamos tudo e mais alguma coisa para ver se a bola ali não entrasse na nossa baliza de novo. Mas pronto, acredito que no fundo o que contou foi a vitória, não é? E uma primeira parte muito bem conseguida do Benfica. E agora é novamente recarregar as baterias e aguardar, não é, o final de semana para a gente, não é, ter aquela Aquele alívio, aquela felicidade junto com o alívio, né, cara? é, Bem, epá, vou fazer o seguinte, como eu ia até começar com o Ailton, mas eu quis aproveitar a deixa do José Manuel, mas sendo assim, vou pedir a palavra ao senhor Ailton. Deixa aí a tua análise, Posso? né? Você que é um cara que particularmente no off costuma debater muito com a gente aí com relação aos lances de jogos, algumas táticas e tal. Deixa aí a tua análise pra galera. Tá à vontade. Ok, antes de mais eu gostaria de cumprimentar a galera aí. Eu acho que o jogo teve duas partes distintas. Como eu ia dizendo, eu acho que no jogo houve duas partes distintas no jogo. Uma primeira parte muito bem concedida pelo Benfica, mas a segunda parte não muito. Eu acho que os jogadores, quando o Benfica na primeira parte consegue marcar 2 golos, eu acho que os jogadores já estavam com a cabeça no derby. Eu acho que não tinha como desligar do derby. E que os jogadores, o que eu percebi é que os jogadores entraram para a segunda parte para cumprir aquela segunda parte. Epa, vamos jogar, mas pronto. Porque nós víamos em alguns lances, por exemplo, no lance do penalti do Benfica, contra o Benfica, que o Otamendi comete, o Otamendi faz uma excelente primeira parte, mas é o Otamendi que falha naquele lance, porque se vocês repararem, ele é que a faz o saída de passe bola. errado. Quando ele tinha a lateral, talvez porque o Carreras também não estava no campo, e ele tinha as laterais, tinha guarda-redes, não havia necessidade de estar a vencer por 2-0, de colocar aquela bola daquela forma no meio. E eu acho que os jogadores desligaram muito do jogo, pensar já no derby. E isso poderia se pagar caro. Podia se pagar caro, porque se o jogador do Estoril converte aquela grande penalidade, eu acho que o Benfica teria mais dificuldades. Porque era muito mais cedo e o Benfica perderia totalmente a confiança no jogo. Mas eu acho que os centrais do Benfica estiveram muito bem. O Tomás Araújo está tendo algumas dificuldades do ponto de vista físico, porque se a gente reparar, o Tomás Araújo está mais próximo do jogador que salta para fazer o gol. E ele não consegue acompanhar o jogador. É um excelente central, talvez a jogar lateral está a ter algumas dificuldades do ponto de vista físico. Mas na segunda parte o Benfica também quebrou um pouco, porque se nós repararmos no minuto 70, alguns jogadores também não estavam a responder do ponto de vista físico. O Pavlidis não estava a responder, o Arthur Gould não estava a responder. Quando o Andoni lesiona e entra o Sheldon, ele também entrou um bocadinho atrapalhado, não deu aquilo que realmente a equipa precisava para quando a equipa está a ganhar por 2-0. O jogador tem que segurar mais a bola, o jogador tem que pensar mais o jogo, fazer compasso de espera, porque no Benfica parece que os jogadores quando pegam a bola querem soltar logo. Agora, alguém tem que ficar com a bola. Precisa de um jogador, um 10, um jogador que realmente guarda a bola. E se você tiver a bola, a equipe adversária não vai ter a bola.
E aí o treinador também acho que pecou, porque devia ter feito as substituições antes do golo, porque os sinais, havia sinais de que realmente o Estoril poderia chegar ao golo. O Estoril estava a apertar, estava tendo jogadas perigosas. E você, como um técnico, um treinador, você tem que ter essa visão no campo, no banco, de dizer, não, pá, eu não vou esperar que os caras vão marcar o golo, depois é que eu vou fazer as substituições. Quando o Benfica fez as substituições, o Benfica depois melhorou. Melhorou, porque entrou o Leandro Barreiro, entrou o Belotti estava com uma força física tremenda. Quando recebia a bola, ou eles travavam o Belotti em falta, ou o Belotti virava, e aí o Benfica começou a ter talvez um jogo mais fluido. Mas aí eu acho que, resumindo, foi duas partes distintas. A primeira parte muito boa, mas a segunda parte aí não muito positiva. Mas eu acho que por conta do derby, se não fosse o derby, o Benfica talvez teria feito uma segunda parte melhor. Eu acho que os jogadores estavam com a cabeça no derby, não tem como não estar. A gente sabe que eu acredito que esse derby, eu não sei, eu acompanho futebol aí 25 anos por aí, acredito que esse será o derby mais decisivo. Ele é velho, né? Que eu vi. Vai ser o derby mais decisivo que eu vi. E eu não sei se é de todos os tempos, porque nós não temos aí... Eu estava lendo algum artigo que dizia que já houve uma situação semelhante. Mas eu acredito que não foi muitas. E eu acho que, sendo uma situação dessa, os jogadores não têm como não estar ligado no outro jogo. Não tem como. O Otamendi, você percebia no comportamento do Otamendi no campo, que o homenzinho queria sair desse jogo e entrar já no jogo do Sport. Mas é um líder. Temos que renovar com esse homem, o nosso capitão. Temos que renovar. Verdade. Vamos ter que recorrer a 2005, hein? Aquele Luizãozinho ali, a cabecinha do Luizão. E o Otamendi vai fazer o mesmo no Estado da Luz. Olha, quer dizer, hoje eu vou deixar o Joy por último, né? Porque eu gostaria de dar continuidade a esse raciocínio que a Ailton trouxe por aqui. O seguinte, a questão claro, os dois tempos distintos, né? Isso foi muito evidente, o que o time demonstrou. Eu quero apontar o primeiro tempo o seguinte, tivemos aí uma ou duas bolas que eram bolas de gol. Bola para finalizar. Aquele gol, o Rosner perdeu o primeiro e o segundo ele... É aquela coisa, né, cara? Eu não sei se vocês têm percebido, mas o Benfica tem um bocado disso às vezes também. Somente com ele, inclusive. É um grande jogador, um excelente jogador. Não há muito o que falar em termos de pontos negativos, mas ele tem ali alguns pontos que às vezes, quando ele tem que ser um pouquinho mais matador, ele acaba... Quer assim, ele peca na finalização. Ele peca na finalização, exatamente. É o Rafa, né? Igual o Rafa. Exatamente. Então isso é crucial para o jogo em si, né? Quanto antes você fizer o gol, mais chance você tem de controlar o jogo, enfim, de ter uma partida mais tranquila. Com relação ao segundo tempo, eu quero também destacar o seguinte. A não mexida do técnico, eu acho que ele colocou um pouquinho na cabeça aquilo que aconteceu com a Roca, foi a Roca, né? Estado da Luz. Exatamente. Nós estávamos a perder, quer dizer, estávamos a ganhar 2-1, né? O jogo estava 2-1. Ele faz as mexidas, que não foram muito diferentes das mexidas que ele fez agora, e o time toma mais um gol. Entendeu? Toma mais um gol. E o técnico tem uma coisa que é o seguinte, às vezes ele tem ali o 11 titular, né? Que ele, basicamente são os que ele confia. Entendeu? Que ele acredita que por mais que o time esteja bastante de rendimento, ele ainda acredita que de repente é com esse 11 que podemos segurar o jogo, podemos controlar o jogo. Porque às vezes também você coloca, nessa situação, por exemplo, de tensão, quando o jogo já está numa situação que tipo, os jogadores já estão meio coisa, nem sempre os que entram, ainda mais pela questão digamos, de experiência, nem sempre os que entram conseguem colocar essa tranquilidade no jogo. Leandro Barreiro é um cara que entra sempre com muita vontade, muita dedicação e tal, mas nem sempre isso só isso é necessário, só isso é o suficiente. Você tem que ter, às vezes, um bocado de sangue frio para você calmar o jogo. Às vezes o jogo está naquela situação assim, mais tensa e os jogadores ficam assim, tipo, acabam às vezes cometendo erros bobos. Você lembra aquele erro que Florentino cometeu outra vez no jogo que eu não estou lembrando mais contra qual time?
que ele deu um gol praticamente. Você vê que isso assim, não é nem pela questão de qualidade do jogador, é intranquilidade. E você levando em consideração que, poxa, o jogo ontem era um jogo, eu digo, um jogo decisivo. Por mais que você esteja jogando contra um time pequeno, parece que você está jogando uma final. Entendeu? Ali não pode errar. Ali é daquilo que, meu irmão, meio ponto vale ponto. Tá entendendo? Exatamente. Então eu acredito que um bocado dessa indecisão, desse tardio, essa mexida tardia que o técnico acabou fazendo, isso é uma especulação minha, mas eu acredito que tem um pouquinho disso aí também, porque estava acontecendo as mesmas coisas que estavam acontecendo com a Roca. Entendeu? Então é aquela coisa. Mageles, você tem que perceber que cada jogo é um jogo. Sim, a leitura de um jogo. Sim, a leitura de um jogo não pode ser exatamente. Eu estou especulando porque às vezes os técnicos cometem erro por causa disso. Por um momento, o Pavlidis, por exemplo, no jogo da Roca, talvez não deveria ter saído. Porque era totalmente diferente a situação. Estava jogando muito bem, marcou o segundo gol de cabeça e ainda estava jogando muito bem, estava a segurar o jogo. Mas nesse jogo do Estoril, particularmente, na segunda parte, o Pavlidis foi o responsável pela equipa do Estoril ter subido muito no terreno. O Pavlidis não estava a segurar nenhuma bola e nem estava a segurar nenhum defesas. Estava muito abaixo. Eles estavam a jogar muito para frente. Abaixo O Pavlidis perdeu aquela capacidade de segurar o defesa. Então, é por isso que eu disse que o treinador tem que estar no banco, ligado no jogo atual, aquele que ele realmente está a ver agora. Sim. Mas aí, isto é o mundo ideal, entendeu? Mas quantas vezes nós não vimos o antigo treinador também fazer, claro, são situações diferentes, mas o antigo treinador, e às vezes ele era o inverso, né? Não mexia. Não, ele acabava não mexendo e nitidamente quase que ele escancarava que ele não confiava nos demais. Aquele aí era, ainda bem que ele saiu, pá. Aquele aí. Eu acho que o Lage também deve estar um bocadinho, eu não sei, preocupado com a admissão de Jorge Jesus lá na Arábia. Não, você está falando de sacanagem porque isso. Acho que Jesus não volta mais. Não tem possibilidade. Calma aí, que se homem perde campeonato, não sei não. Mas enfim, olha, vamos. Bem, basicamente a minha análise com relação. E só para dar um complemento aqui no que vocês estavam a dizer, mesmo o Amdouni, antes de se lesionar, já estava a dar sinais de que não estava mais ligado no jogo. Vou voltar novamente a fazer aquela crítica que eu acho que ele é um jogador assim muito, não é estrelinha. E quando é na hora da finalização, a hora mesmo do vamos ver, ele sempre eu sou muito estrela, eu posso fazer aqui mais um brilhantismo, eu posso só tocar de lado, em vez de ser um matador, um finalizador e fuzilar o goleiro. Entendeu? Mas ele ontem, antes de lesionar, estava muito fraco. Muito bem visto. Eu já estava gritando, tira esse gajo. Se o treinador tivesse ligado no jogo, Andoni seria o primeiro a ser substituído. Muito mais talvez ele colocaria o Leandro Barreiro, que estava 2-0, colocaria o Leandro Barreiro, passaria o Frederico Asnos para a direita. Aí o Benfica talvez estaria melhor. O Andoni, até que o Andoni, quando lesiona, eu acho que a lesão do Andoni é a favor do Benfica. Mexe mais com o jogo. E curiosamente, eu não sei por que o cara está sendo colocado mesmo do lado, né? O Bruma está sendo mesmo colocado do lado. Ele discutiu com o treinador? Não, foi que lembra que nós comentamos sobre isso num dos primeiros vídeos que nós gravamos? Que tem alguma coisa ali. Acho que isso não é só questões... Ele discutiu com o treinador, parece, quando ele não jogou contra o Porto, parece que houve alguma discussão aí. Eu até acho que estão a dar muito pouca oportunidade ao Prestiani. Porque eu acho que esse merece mesmo. O Cristiane, neste momento, é mais um guerreiro ali, um batalhador nato que pode ajudar muito no time nessas horas. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele pode ir no lugar do Andoni. No banco. Porque nem no banco ele está. Exato. Porque o Prestiani é 10. Atrás do ponta de lança,
com o ritmo do jogo, seria um grande jogador, de certeza. Não tenho dúvidas. Qualquer. Mas assim, Cristiano, o Ailton, assim, guarda tanto você como no Lopes, guarda este raciocínio sobre o Cristiano, que é também algo que nós estávamos a conversar já nos vídeos anteriores. Eu quero só que Joy complemente aí também a análise do jogo, e vamos depois voltar para isto que estão falando aqui de alguns elementos que de repente poder estar sendo utilizados e o treinador não está aproveitando. Joy, dá aí a tua... Tranquilo. Assim, eu acho que eu concordo com tudo que vocês já falaram aqui, é só para complementar mesmo, que realmente o jogo teve duas partes distintas. E fizemos uma boa primeira parte, apesar de alguns erros de finalização de novo. Vi o time poder fazer gol aos 4 minutos e era no auge, né? Conseguiu errar aquele gol. E depois ele fez um pouquinho só de estrelismo, colocar aquela bola por cima é gol, cara. Exatamente. Pois é. Ele fez o mais difícil. Exatamente. Eu estou de acordo, realmente, que depois de fazer 2-0, o time me abandonou bastante, já realmente pensando no derby, porque com certeza todos estavam com a cabeça no derby. Até porque o Estoril pouco criava. Não ia para cima, então... Não apareceu no primeiro tempo. Sequer apareceu no primeiro tempo. Eu penso que eles nem chegaram a fazer um remate à baliza no primeiro tempo, né? Exatamente. E nem no início do segundo tempo, eles não foram para cima. E aí os caras já pensavam, vamos tirar o pé, vamos pensar no próximo jogo, esperando que o jogo acabe. E outra coisa que eu vou destacar aqui é o do Pavlidis. Por que ele não estava fazendo pressão? Porque ele é o primeiro homem que faz a pressão, né, nos defesas. Ele não estava indo para combate nem nada, porque ele estava se poupando, cartão amarelo. Ele estava condicionado. Estava condicionado também. O árbitro condicionou ele logo a primeira, e por uma falta que não é, por uma simulação que na verdade foi falta. O lance foi fora da área e não foi dentro da área, né, para eles simulando o pênalti. E mesmo se não tivesse tido tocado, não há necessidade de amarelo. É fora da área, não é uma simulação para penalti nem nada. Um rigor que não se percebe, né, que atitude foi essa. E aí o cara ficou realmente condicionado, com medo, com certeza com a cabeça no derby, com medo de levar um segundo amarelo numa disputa de bola, porque ele sempre disputa a bola muito forte também, igual o Belotti entrou, estava disputando as bolas. Aí o cara ficou muito condicionado. E é por isso que ele não conseguiu realmente disputar o lance no segundo tempo. Se calhar o técnico um pouco mais ousado, se calhar tirar ele no primeiro tempo. Até não pela questão de não, no intervalo. O cara foi para o intervalo. Tirava ele. Voltando para Pavlidis. Exatamente. Se nós também formos ver, os próprios jogadores desligaram na segunda parte, porque os jogadores estavam com medo de ser expulso, não estavam a dividir, os jogadores estavam com medo de uma lesão, todos os jogadores querem jogar o próximo jogo. E quando essa segunda parte, percebeu isso, tem todos os jogadores disponíveis, Andoni está lesionado, mas ele não é um titular. Exatamente. E não foi nenhum jogador, não tem nenhum jogador com cartão amarelo. O que vai... O jogador percebeu isso, ele fez substituições. Os jogadores queriam querem jogar o derby. Exatamente. E esse condicionou a segunda parte. Mas assim, valeu pela vitória, né? Ganhamos os 3 pontos aqui importam, né? Então, estamos aí. Então, assim, E ainda bem que o Turbino salvou, né? Não esqueci. Mas o cara também marcou um penalti meio ruim mesmo também, né? Sim, eu dou mérito ao goleiro, velho. O pênalti foi ruim. Esse penalti porque se o goleiro fosse do outro lado, o pênalti não seria ruim. Pênalti ruim entra. O cara foi ali astuto. Foi isso. Eu sou muito fã de goleiro. A expressão corporal. Eu sou muito fã de goleiro eu sou muito fã de goleiro que ele coloca na cabeça o seguinte: claro, tem caras que vão bater pênalti que tem que desviar lado, porque isso aí, a forma como bate, não tem como. Mas tem alguns jogadores que é o seguinte: eu vou esperar ele até o último momento. Se ele bater mal, eu pego. Se ele bater mal, eu vou pegar. E eu conheço muitos goleiros que eram assim. Mas aí temos que dar mérito ao Trubin, que tem defendido alguns penaltis, não é o único, e recentemente ele também já o fez. Então, olha lá, não é assim aleatório, o cara é bom. Não, ele só defendeu 2 penaltis. Quantos penaltis o Trubin defendeu? Só com o Trincão e agora com esse.
Olha, é Olha, só. mano, o gajo não é muito bom nos penaltis. O Trubin já defendeu uns penaltis aí dessa época, olha lá. Defendeu, sim, acho que Eu é acho que mais um gol. o Trubin é muito bom guarda-redes, mas entre os postes. Ele é muito lento a O sair. Trubin tem lento a dificuldade sair em sair da baliza, da baliza. atacar a profundidade. Olha, nós estávamos a falar isso no off ontem, lembra, Joey? Nós depois, quando tivemos a falar do jogo Benfica Sport, talvez a gente pode falar um pouco sobre isso. É preciso que realmente ele ataque a profundidade, porque o Otamendi não tem aquela velocidade. Quando a defesa sobe, há um espaço entre o último defesa e o guarda-redes, aí tem que ser um guarda-redes tipo Ederson. Tem que ser. Vai vir na próxima época. Não vai lá para a Arábia Saudita, ganhar dinheiro. Mas seguinte, vamos tirar um tempo aqui rapidinho, para também o vídeo não se estender muito. Cara, por mais que a gente tente evitar, não tem como não falar da arbitragem, né? E curiosamente, ontem vendo os programas televisivos, parecia que não aconteceu nada. Foi um jogo tranquilo, não teve nenhum caso de árbitro, nada relevante. É incrível como até mesmo alguns que são comentaristas ou comentadores do Benfica, que são torcedores do Benfica, os caras simplesmente... Os comentaristas benfiquistas, eles querem mostrar que eles são muito coerentes. Não, parece que eles não veem o mesmo jogo que a gente vê, entendeu? São politicamente corretos. Quando a equipa ganha, talvez essa politicamente correto, os gajos também estão na televisão, querem passar uma boa imagem. Eu acho que as arbitragens, as últimas arbitragens nos jogos do Benfica, tem mostrado claramente que os árbitros portugueses decidem muita coisa no futebol português. São arbitragens totalmente tendenciosas. Eu não consigo entender como é que esse número 7 de Estoril acaba nesse jogo. Eu falei esse número 7 de Estoril, o homem fez umas 4 ou 5 faltas para cartão amarelo. E só foi tomar lá no finalzinho um amarelozinho. Nós temos 2 penaltis claros. Tem 8 minutos de compensação. Se Benfica tivesse, esse jogo, se o Estoril tivesse empatado 2-2, esse livro dava 4 minutos de compensação. No máximo. 4 minutos de compensação. Que o árbitro fez de tudo. Havia muitas bolas divididas entre os jogadores do Benfica e do Estoril, que ele assinalava. Não, incrível que todo mundo no campo viram as atrocidades. Um jogo desse, assim. Todo mundo, tanto os adeptos como até mesmo o presidente, que não quis ir muito ao fundo sobre esta polêmica e tal, mas claro, isso tornou um assunto, né? Ontem só se falava disso. Ele está pressionando a arbitragem. Porque ele já está pressionando a arbitragem e tal. Cara, nós somos torcedores, sim, claro que nós estamos a defender aqui o nosso time e tal, mas tem coisas que são muito evidentes, nós não somos nenhum incoerente. Pelo amor de Deus, entendeu? Por isso é que nenhum árbitro português vai para o Mundial de Clubes. Claro, se já não ia para o Mundial das Seleções... Mundial de Clubes 0. Se já não ia para o Mundial das Seleções... Não vão porque ele não consegue vestir a camisa. Dá para ver claramente para quem eles querem ganhar campeonato. Não, até o VAR, né? É inadmissível que mesmo até o VAR não chama, por exemplo, aquele toque do Belotti. Nós podemos não foi. Epa, deixa o árbitro decidir. Vai lá ver. Porque foi um toque. O jogador não toca na bola. Há um toque ali, claro, não é que desequilibra o avançado. Porque ele ganha a bola à frente e ele tem a baliza escancarada, não tem ninguém à frente dele. E esse lance de Florentino no meio campo, esse lance roça o cartão vermelho. Se nós nos recuarmos no jogo do... Até a galera dos comentaristas lá concordaram, né? Isso era vermelho. Se nós recuarmos no jogo do Aves, o lateral direito do Aves tem uma entrada no alto gol. Não se percebe como é que esse indivíduo não vai para a rua. Pois é, cara. Foi que é tesoura. Como fez uma tesoura por detrás... essa jogada, no futebol agora moderno, não se faz esse tipo de entradas. Eu acho que o árbitro que vai apitar o Benfica Sport só pode ser o João Pinheiro, não pode ser o outro árbitro. Não, mas já é o único. Mas ele já está tem escalado. Ainda alguma capacidade para apitar esse jogo. Já está escalado. Mas mesmo assim, eu não sei não. O Sport não ganha Quem vai ser o VAR? O Sport não ganha 2 campeonatos seguidos há 70 anos. Eu não sei. É muita coisa.
Não, e detalhes Não sei o que é que está a passar aí nos bastidores. Epá, isso aí... A única coisa que eu sei é que nós só precisamos fazer a nossa parte. Como foi ontem. Ontem também percebi ali, não é, uma certa tendência, mas nós tínhamos que fazer a nossa parte. É fazer nosso golzinho limpo, não é? Fazer as nossas jogadas limpas, e aqui é preciso ressaltar a qualidade que foi o primeiro gol do Benfica. Uma troca de bola de um lado para o outro, não é? E correu toda uma linha e foi um lance realmente muito bem trabalhado pela equipa. E é o que a gente precisa fazer. Fazer o nosso trabalho muito bem feito e não deixar margem, porque qualquer margem que a gente deixar pode ser aproveitada, não é? Ou pela arbitragem ou por essa vontade de dar um bi, não é? Em Lisboa, que não vem há décadas, então, pronto. Cara, a ideia é fazer o nosso parte. O engraçado é que você vê nos lances dos gols, cara, e mesmo que é evidente que não há motivo para dúvida que o gol é limpo, os caras levam um tempão para poder revalidar o gol. Eu falei, gente, qualquer coisa aí, qualquer coisa mas é assim, às vezes também é difícil jogar contra 14. Você está a jogar contra o árbitro, você está a jogar contra o VAR, você quer fazer tua parte. Mas também às vezes é difícil, você que sabe que você está a jogar contra 14, 15 gajos, é complicado. Mas assim... E esses últimos jogos do Benfica, o Benfica não está a jogar só contra 11, Pois é. Bem, assim, pessoal, basicamente nós falamos do que foi aquele jogo, foi o jogo do Benfica, né? Claro, no canal até nós já recebemos sugestões para que a gente falasse apenas do Benfica, mas como já dissemos antes, aqui nós estamos para falar do Benfica, mas quando sempre tem alguma coisa assim ligado aos rivais que podemos destacar ou falar alguma coisa assim, a gente pode deixar um parecer rápido. Sem alongar muito, algum de vocês querem falar sobre o que foi esse jogo do Sporting hoje? Uma coisa rápida, eu não vou nem entrar no assunto, desde que qualquer um de vocês comente aí alguma coisa rápida, tá bom, só para nós fecharmos. Eu não vi o jogo, então não posso. Eu posso fazer uma análise rápida do jogo. Eu acho que a primeira parte foi uma primeira parte um pouco equilibrada, onde o Gil Vicente talvez tenha superiorizado um pouco, marcou o golo, defendeu bem. O Sporting talvez só viu um remate nessa primeira parte, uma ocasião do golo, o Sporting não esteve bem. Na segunda parte também a tendência continuou mesmo, até o minuto 80 que o Sporting conseguiu marcar o golo num ressalto. No ressalto, a defesa do Gil Vicente saiu para a bola e a bola ressaltou e o Max chutou e marcou. E aí, no minuto de compensação, o Sporting teve a sorte do jogo, num canto, o guarda-rede socou para frente, não tinha nenhum jogador do Gil Vicente na cabeça da área, e aí o Quaresma, né, teve o tempo de dominar, teve o tempo de levantar a cabeça, teve o tempo de chutar. Mas eles, é um jogo que eles tiveram a sorte do jogo, acho que não fizeram para merecer esse resultado. Acho que talvez o resultado mais justo seria um empate pelo aquilo que o Gil fez. O Sporting também atacou muito, o treinador do Sporting também arriscou. Nada tão eficiente, era mais trocas de bolas. Sim, atacou muito, mas no fundo sem qualidade. Os defesas do Gil Vicente estiveram muito bem no jogo, né? Eles estiveram muito bem no jogo, o melhor marcador da Europa não conseguiu. Não se viu. Curiosamente, nem dos dois. Eu acho que o Sporting teve a sorte do jogo, não fez por merecer a vitória. E basicamente é isso. O treinador do Sporting acho que mexeu bem na equipa, colocou o Kenda, colocou o Arda e o Ulman. Mas é o que ele tinha para fazer, né? No meio campo, é o que ele tinha. Realmente é a única forma que ele tinha para poder reaver o resultado, não? É a única forma de reaver esse resultado. Ele estava tentando poupar algumas peças e tal. Como tem 4 cartões amarelos, se o Ulman não joga contra o Benfica, então... aí é complicado. O Sporting tem 2 grandes jogadores, o Ulman e o Dióqueres. Eu acho que sem esses 2 jogadores seria muito difícil estar a lutar por campeonato.
sem estes dois jogadores. Mas, Ailton, E o Yulman hoje, quando entrou, não é, no segundo tempo, houve um jogador do Gil que correu com ele na linha, ele deixou passar. Deixou passar. Podemos sofrer o golo, mas eu tenho que jogar na luz. Bem, eu acho que o que foi do jogo do Benfica e um pouquinho também que o Ailton acabou destacando aqui da vitória chorada, sofrida do Sporting. O Benfica também foi ontem. O Benfica foi ontem, mas são situações que eu acho que foram tanto diferentes, né? Benfica, eu preferia ver o jogo do Benfica do que ser sportinguista e ver o jogo do Sport hoje. Exatamente. Mas é isso. Eu creio que apontamos aí as coisas que estão relacionadas ao jogo do final de semana, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Creio que tudo foi dito. Caso não tenha mais nada para acrescentar, tenho já que agradecer a quem ficou até o final, né? E já lembrando que o próximo vídeo será a antevisão do jogo com o Sporting e consequentemente, depois do jogo também, do final de semana, teremos também outra gravação. Ainda não podemos fazer a live, precisamos de inscritos, né? Inscritos para nós podermos fazer ao vivo. Podemos fazer algumas gravações ao vivo, né? Então, por isso é que nós pedimos sempre para as pessoas que estão chegando, estão acompanhando a gente, estão seguindo aqui os vídeos, para não se esquecer de dar aquela forcinha. Tem só um botãozinho vermelhinho ali, só dá um cliquezinho. Subscrever. Pelo que eu sei, até hoje ninguém cobra por isso. É de graça, entendeu? Você vai ficar sempre notificado para os próximos vídeos e é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é isso aí. Então tá bom. Galera, é isso aí. Carrega Benfica e vamos que vamos. Vamos.